Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni. No vídeo de hoje eu vou trazer duas listas diferentes de ETFs globais. Uma dessas listas contempla um ETF que eu comecei a investir há 2 semanas, um iniciante ainda em ETFs globais, tendo como objetivo aquela base neutra, forçar ali realmente uma diversificação global. Bem, o papo do vídeo de hoje traz uma lista da Morningstar, uma das principais research do mundo, e eu vou pensar um ETF dessa lista para a gente estudar, para falar bastante sobre esse ETF no primeiro momento, e depois a gente pula para uma lista do Just ETFs, que é mais uma empresa, um site de acompanhamento do valuation, das principais informações e filtros dos ETFs. E dentro dessa lista aqui, que só contempla ETFs que investem no mundo inteiro, tá? Não só nos Estados Unidos, no Brasil, etc. Não, é no mundo inteiro. Bem, essa lista aqui traz um ETF que eu estou investindo. Eu vou finalizar o vídeo falando sobre esse ETF e a gente vai navegar bastante os dividendos, o valuation, a parte de análise técnica aqui na X-Station 5 da XTB Brasil, que é parceira do clube. Bom, o disclaimer está na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Pessoal, para começar o vídeo, eu vou convidar a todos, pausem agora o conteúdo e acessem o primeiro link na descrição, que é o Clube dos Dividendos Global. Faça cadastro. Por quê? Eu acabei de postar a lista, postei também um PDF de 3 ações promissoras pagadoras de dividendos em dólar para 2025 no nosso Telegram fechado. Tá? Esse Telegram está com 130 pessoas aproximadamente e é uma iniciativa deste ano aqui, o Clube dos Dividendos Global. Se você me assiste aqui no Clube dos Dividendos tradicional e gosta de ativos globais, está interessado como eu, comecei a investir recentemente e vai ser papo do vídeo de hoje, se inscreva, pessoal, é um formulário, uma inscrição somente e você já vai receber vários links, um deles o nosso Telegram fechado, assim como os PDFs, como o meu PDF de trajetória em ETFs globais de 2025. Bom, feito isso, pessoal, a gente volta para a listinha. Tá? A Morningstar, como eu comentei, é uma das principais research do globo e ela tem uma maneira de ranquear os ETFs mais queridos ali, né? Com estrelinha 5, 4, 3, 2, 1 estrelinha. Pois bem, os ETFs que receberam mais estrelinhas e que têm ali uma liquidez bem interessante, olhando para o pessoal da Europa, principalmente, tá? Então, em euros aqui, em termos de capitalização de mercado, o que nós vamos ter? Tá? O primeiro colocado, Vanguard, All World aqui, que é o FTSE, Dev World, tá? ETF. Esse cara aqui é distribuição, não é acumulação. Então ele distribui, paga dividendos. O ticker é o VDEV, tá? O tamanho do fundo é de 4,15 bi, tá? E o custo é de 0,12% ao ano. Essa é a vantagem de você investir em ETFs que têm domicílio na Irlanda principalmente e que negociam em bolsas diversas da Europa, às vezes em Frankfurt ou na própria bolsa de Londres. Pois bem, esse é o primeiro ETF que eu vou printar aqui para vocês, a gente vai estudar ele lá na X-Station. Mas vejam e anotem, tá? Os tickers dos ETFs que investem no mundo inteiro, não tem só aquela particularidade dos Estados Unidos. Então, VDEV, XMAW, JPCT, IMID, o GINI, GENE, o JPGL e o FGLR. Tá? Nos Estados Unidos você vai ter o VT, vai ter o VO, tá? Que são os grandes da vanguarda aí que vão negociar ativos do mundo inteiro, vão colocar, investir em ativos do mundo inteiro. Hoje, muito se fala, e eu aprendi com o Nilson recentemente numa palestra que eu participei, inclusive com ele, tá? Muito se fala da importância de você ter um ETF, quando investe em ETF, neutro, e invista aí nas principais geografias do mundo. E hoje a base neutra vai estar ali mais ou menos entre 60% e 62% nos Estados Unidos, 5% a 6% no Japão, tá? E depois outras geografias ali com menor relevância, mas não concentrando, não ultrapassando muito dos 62%, 63% dos Estados Unidos. Acho que esse é o único perigo, tá? Tem muito ETF hoje que está concentradaço em S&P 500 e de repente uma outra geografia começa a se destacar. Ponto 1. Ponto 2 é que esses ETFs negociados na Europa, boa parte deles tem domicílio na Irlanda. E aí você tem aquela taxinha de administração, o TER ali, mais baratinho. A Irlanda, fiscalmente falando, ela é mais dinâmica, ela é mais atraente. Tá? Então tem esses dois pontos positivos de você ir para os USTs, né? UCTs aqui, é buscar melhores custos e ETFs que investem no mundo inteiro, mas, de novo,
Se você está nos Estados Unidos, mora nos Estados Unidos, tem o VT e o VO da Vanguard, por exemplo, você está muito bem obrigado, tá? Bom, eu peguei o Vanguard Fund, esse primeiro, que foi classificado aqui pela Morningstar como sendo o estrelinha 5 estrelas, 4 estrelas na verdade, tá? E com custo bem atraente, 0,12, tá? Bom, vamos lá. O que eu trago aqui? Os ativos sob gestão estão nas máximas. O retorno desse cara em 5 anos foi de 57%, tá? O retorno em 3 foi de 24%, em 17%. Esse ano aqui está subindo 4% já. Nos últimos 3 meses, 1,37%. Legal. É um ETF que vai estar negociando 74% na América do Norte. Então, um pouquinho acima do que eu considero ser o ideal. Tá? 74% aqui na América do Norte. Depois a gente vai para a geografia ali entre a Europa e a Ásia, tá? Principalmente a Europa 15%, Ásia 8%, Oceania 1%, 1%, Oriente Médio 0,2%. Não negocia África e América Central e Sul, certo? Negocia somente, tá? O hemisfério norte ali é a concentração maior. Bom, esse é o ETF que, segundo a Morningstar, recebeu, tá, uma boa nota. Tem até um comentário sobre o ETF aqui, tá? Bom, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, tá? Quando a gente olha para ETFs, e até compartilho com vocês o PDF que eu vou passar assim que vocês se inscreverem no Clube dos Dividendos Global, vocês recebem um e-mail de boas-vindas. Esse e-mail vai contemplar esse PDF meu aqui, que está com 19 páginas, conta a minha trajetória e também tem tutorial aqui para vocês que de repente se interessarem pela plataforma da XTB, tá? Que é a XStation 5. O ETF com base neutra, na minha opinião e o que eu aprendi com o Nilson, não pode estar muito concentrado, tá? Além dos 70%, 75% nos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente está vendo aí mudanças ou maior competição tecnológica e não necessariamente os Estados Unidos, o Vale do Silício, vai vencer o jogo olhando para a Previdência, olhando para o nosso 15, 20 anos para cá, tá? Bom, esse é um primeiro ponto que eu quero colocar para vocês. Eu acho esse ETF da Vanguard, tá, muito concentrado nos Estados Unidos, aqui com 74%. Porém, vamos lá para a XStation, olhar um pouquinho mais a fundo esse ETF. Tá? Esse ETF na XStation aqui está lá negociado na Bolsa de Frankfurt e tem o ticker de VGVE. Tá? VGVE negociado na Bolsa de Frankfurt. Eu vou clicar aqui no izinho para a gente dar uma olhadinha na distribuição de dividendos. Tá? Primeiro, um custo menor. Tá? Então a gente tem aqui 0,12 de custo menor não, né? Aqui também é 0,12 para não falar bobagem. 0,12, exatamente. Tá? Então não é menor não. Tá? Correto. Custo de 0,12 ao ano a administração desse fundo passivo. Tá? Ele é um fundo de distribuição, então paga dividendos, a gente já vai dar uma olhada nos dividendos, negociado na Bolsa de Frankfurt, tá? Muito provavelmente com domicílio na Irlanda. Quando a gente olha para os dividendos, pessoal, em 2024, é um dividendo, uma distribuição por trimestre. Tá? Então nós começamos lá em março, com 31 centavos de dólar, depois junho com 60, setembro com 32 e dezembro com 36. Tá? Data corte aí próximo dos dias 12 a 14 de cada mês e pagamento no final do mesmo mês. Tá? Essa foi a distribuição de dividendos, que para o ETF, tá, gera ali um retorno sobre os ativos investidos de 12,56% e um ROI, um retorno sobre o PL ali de aproximadamente 28%. Então é um bom retorno. Tá? A gente viu desde 2014 ali aproximadamente, retornos bem interessantes, tá? Como mostrado nesse gráfico de baixo aqui, 5 anos está 56% de retorno. Quando eu olho para a parte de sazonalidade, pessoal, eu vou dar um destaque maior para a sazonalidade, tá? Eu acho que vale a pena a gente olhar. A sazonalidade do ETF tem aqui, vou pôr desde 2014, tá? Só para entender um pouco da volatilidade de janeiro a dezembro, tá? O pior ano desse ETF foi 2022, com 20% de queda. 2018 com 11%, 2015 com 2%. O melhor ano foi 2019, com 25%. Então vejam que ETF, pessoal, a gente vai estar simplesmente diversificando nossa alocação em um ativo só. Então a gente perde um pouquinho de retorno para o mesmo tipo de risco. Não, por um risco mas muito menor do que fazer o stock picking. Por isso que ETF bate aí os grandes gestores ativos ou boa parte deles. Olha, o melhor ano foi 2019 e 2023, com 22%, 25%. O pior, com 20%, foi 2022.
Então, um ETF que tem uma oscilação ali muito menor que o small cap. E que se ceder ali de 10 ou mais por cento, talvez seja o ano que você tenha que alocar um pouquinho mais. Essa é a volatilidade do Vanguard que a gente está estudando aqui da Morningstar. Quando eu passo da Vanguard, tá? E vou analisar a outra, tá? O outro ETF do Just ETF, mas antes, comento para vocês que a Apple é a maior posição desse ETF da Vanguard, com 5%, a Nvidia com 4,45%, as Big Techs, a Microsoft com 4,44% e a Amazon com 2,91%. O que vai ser o grande charme dos ETFs globais, pessoal? O grande peso desses ETFs é as Magníficas 7, ou a boa parte delas, tá? A diferença é que aqueles ativos que eles alocam 1%, 0, alguma coisa, ou até 2, 3%, são globais, não necessariamente vão estar conectados somente com os Estados Unidos. E ali está uma boa diferença, tá? Bom, a outra lista traz aqui da Just ETFs, eu pesquisei, esse aqui é um site que está no nosso PDF, tutorial para vocês chegarem nele, que é muito bom para pesquisar sobre ETFs, tá? Quando você não conhece um ETF, quando você quer conhecer o ETF mais a fundo. E eu coloquei lá os melhores ETFs globais, Global ETFs. E nós temos aqui 4 grandes marcas, né? Principalmente BlackRock, a Invesco, tá? E a própria Vanguard. E dentro dessas 4 grandes marcas, vários ETFs, né? 5 ETFs, 2 ETFs. Aí a gente clica ali para descobrir. Qual que eu invisto, pessoal? Esse cara aqui, ó, FTSE, tá? Eu clico aqui, ou clico nos 4 ETFs, abre uma nova página, tá? E é justamente, tá, esse ETF de acumulação da Invesco, não da Vanguard, mas sim da Invesco, né? ACCA acumulação, distribuição é que paga dividendos. Esse cara aqui que eu invisto, tá? Qual que é o meu objetivo, pessoal? Daqui a 20, 25 anos, começar a vender ele, já que ele não paga dividendos. Tá? Aquela regrinha dos 4% ao ano, ou de repente, de fato, vender em um específico momento, tá? Para pegar esse capital e alocar, de repente, no que paga dividendos, ou alocar em fundos imobiliários, alocar em algum ativo que me gere renda, ou passar, né, para filho, netos, etc. Então, esse é o ETF que eu invisto, pessoal. É fato, tá? E os ETFs da Vanguard são muito maiores, tá? Mas muito maiores. Esse ETF que eu invisto aqui está chegando a 1 bi agora. É um ETF novo, tá? Que tem um custo menor do que o ETF da Vanguard, que recentemente baixou os custos, tá? Mas a Invesco está com 0,15 de administração ano. Então, esses foram os principais motivos pelos quais eu investi. Um ETF novato, mais barato, de uma gestora grande, que é a Invesco. Não tira o protagonismo da Vanguard, principalmente os negociados na Irlanda, com domicílio na Irlanda, porque tem aqui o TER por ano muito baixinho, tá? Bem, feito isso, pessoal, não dá para dizer para vocês que a diferença na rentabilidade vai ser grande entre esses 4 ETFs. Provavelmente não, principalmente se você comparar os de acumulação com o de acumulação, os dividendos com os dividendos. Eu, então, olhei para esse ETF, que é o FWIA. Inclusive, tem vídeo aqui no canal falando sobre ele. Esse ETF foi criado em 2023, é um ETF novo. Até por isso o valor nominal é baixinho, 7 euros. Né, para você investir em todos os ativos do mundo. Em 2023, tá, ele subiu 7,7%. Em 2024, ele subiu 24,74%. Em 2025, está no 0 a 0 aqui, 2,48%. Esse é o ETF que eu invisto. E que lá na X-Station, pessoal, vocês vão ter acesso, principalmente, quem se inscrever no Clube dos Dividendos Global, tá, ou de repente se interessou pela conta demonstrativa da XTB, você pode também, é a mesma coisa, pessoal, a gente vai ter parceria, um elo muito firme entre Clube e XTB, você vai receber todos os vídeos de acompanhamento mensal dos meus aportes. Então, esse é o ETF que eu estou investindo para longo prazo, acreditando então ser um ETF que vai ter a capilaridade global e que se porventura, daqui a 5, 10 anos, o Japão ganhar protagonismo, ou a China ganhar protagonismo, ou a Índia ganhar protagonismo, esse peso desse ETF, que hoje é quase igual, pessoal, quase igual o da Vanguard, que é lá a Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, tá? Esse carinha aqui vai mudar automaticamente. A parte boa dos ETFs é isso. Somente os vencedores ficam dentro. Os perdedores vão sendo rebalanceados. Comecei minha compra recentemente, aí tenho mais interesses ali a partir dos 6,65 euros de euro, tá? Mas isso é uma história, pessoal. Eu convido a todos a escreverem e acompanharem comigo. Então aproveitem, vocês ganham esse ETF meu aqui
que tem tutorial, esse PDF meu que tem tutorial da plataforma, tem também a minha trajetória, o primeiro aporte, as remessas, aquela coisa toda bonita. E vocês também acabam recebendo de lambuja, tá? Um novo PDF que a XTB fez pra gente, tá? Que são 3 ações promissoras de dividendos que eu postei agora no nosso Telegram. Então aproveitem, o link vai estar na descrição, pessoal, para vocês se inscreverem, e eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.